Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa revisão do primeiro bimestre de Arte e Design na Contemporaneidade. Aqui nós iremos destacar, pessoal, os principais pontos, e argumentos que nós discutimos nesse primeiro bimestre, destacando, especificamente alguns movimentos das artes gráficas, da música, do cinema, que eles mostram, eles revelam, eles encapsulam dois grandes argumentos que nos acompanharam nesse primeiro bimestre. O primeiro argumento, pessoal, é que toda vez que surge uma nova técnica, uma nova tecnologia, nós, enquanto membros da sociedade que passamos por transformações culturais históricas, nós não permanecemos os mesmos. Então, toda vez que surge uma nova técnica, uma nova tecnologia, não há esse cenário onde a técnica surge, a tecnologia surge, e nós estamos separados desse cenário. Conjuntamente, nós somos transformados por isso. E o segundo grande argumento é que toda produção artística, e toda produção, seja da cultura pop, ou seja das artes mais altas, sofisticadas, seja lá o que isso signifique, toda produção artística ela é fruto do seu período, ela carrega os valores e discussões do seu período, certo? E um desdobramento desse pensamento é que todo período de transformação social, todo período de transição cultural histórica, ela gira um momento de crise. Crise no sentido pejorativo da palavra, em termos de problema, não necessariamente. Essas crises, justamente por essas viradas de chave cultural, todo momento de transição social, ela gera dúvidas, ela gera incerteza, ela gera um espírito de ceticismo, justamente porque nós olhamos, nesse olho do furacão, nesse novo que está surgindo com os olhos do passado. E às vezes surge esse ambiente de ceticismo, de pessimismo ou até mesmo otimismo frente ao que está por vir. Isso são discussões muito presentes em áreas como a sociologia, como a antropologia, como a ciência política, como a filosofia, como a estética. Então tudo isso, essas áreas elas denotam para a gente que esse cenário, esses dois argumentos que nós estamos trabalhando, podem ser evidenciados a partir da produção artística do seu período, certo? E aqui nós vimos no primeiro bimestre, quais foram as vanguardas artísticas que deram origem a muitas escolhas, estéticas e gráficas que irão se manifestar assim de forma bastante forte na segunda metade do século XX, certo? Então nós começamos a nossa discussão trazendo um pouco das vanguardas modernistas, lá na década de 20, 30, nós iremos passar para a arte psicodélica. Nós fizemos esse salto, justamente porque a arte psicodélica é um exemplo das artes gráficas que denotam muito bem essa virada de chave cultural, esse período de transição, esse período de mudança social, e como que isso mostra muitas perspectivas sendo se misturando, o anterior dando lugar ao novo, e como que o reflexo disso está no elemento gráfico artístico, não necessariamente exclusivamente gráfico, mas como que a arte ela reflete o espírito de seu período, utilizando um termo bastante filosófico hegeliano, o zeitgeist da sua época, como que os elementos gráficos, sejam eles de ambientes da cultura pop, sejam eles de ambientes mais acadêmicos, mais, como posso dizer, eruditos, eles traduzem esse período de transformação, eles traduzem justamente esses novos valores, essas novas perspectivas, que esse momento de transição, que os momentos de transição social nos apresentam. Pois bem, pessoal, então quais são, nesse início desse percurso que nós fizemos nesse primeiro bimestre, não dá para a gente começar a falar sobre arte e design na contemporaneidade sem falar pelo menos um pouquinho das vanguardas modernistas. Modernista nesse sentido, pessoal, é um padrão, é uma escolha, é uma atitude artística, intelectual, filosófica, que ela se distancia radicalmente de princípios acadêmicos do século XIX. Mas do que estamos falando quando
quando falamos de princípios acadêmicos. A arte, na produção artística, era muito determinada por normas e critérios, né, acadêmicos nesse sentido. E quando a gente percebe, né, movimentos artísticos que vão se distanciar desses princípios acadêmicos, eles não estão apenas mudando de estilo devido ao cansaço, né? Porque às vezes na escola, nas aulas de arte, nas aulas da história da arte, às vezes, né, o aluno, a aluna, ela fica com essa impressão de que eles estão mudando estilo porque já foi exaurido, né? Já entraram em exaustão em termos de estilo, mas na verdade, se a gente olhar, né, de forma bastante forte, é uma coisa bastante presente nas aulas de artes, né? Mas de vez em quando passa batido, é que esses movimentos modernistas do início do século XX, essas mudanças, né, essas mudanças não só estilísticas, mas mudanças temáticas na produção artística, diz muito sobre posições políticas, né? Diz muito sobre perspectivas de como que se entende o ser humano, se entende o indivíduo, né? A partir de suas novas características, porque estamos falando do século XX e de novos paradigmas, mas também estamos falando de perspectivas que dizem respeito a transformações sociais, né, e distanciamentos de valores que já ficaram, né, para trás, em termos, né, do século XIX para trás. Se até então, né, a arte e a produção artística ela tinha esse fator imitativo, né, as vanguardas modernistas eles vão partir para um âmbito bastante voltado para a expressividade, né? Se nós lembrarmos do próprio expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, ela vai se distanciar de critérios que são realistas, né? Que são naturalistas, que espelham fielmente, né, a natureza, que espelham fielmente, né, os padrões matemáticos da natureza. E aqui nós temos um movimento de experimentação, mas esse movimento de experimentação ele é um movimento, né, que indica uma postura filosófica e política. Pois bem, se antes do século XIX, no século XVIII, XVII, XVI, o homem estava refém, né, de perspectivas religiosas, o homem estava refém de Deus nesse sentido, né, de perspectivas morais e éticas universais, aqui no século XX ele se liberta. Aqui no século XX ele se torna, né, a medida científica do mundo, a medida moral do mundo, certo? Mas, né, tentando enfatizar ainda mais o que torna o século XX tão inovador nesse sentido, né, é que o século XIX e o século XX, pessoal, são séculos onde as ciências naturais elas estão apresentando bons resultados, só que ao mesmo tempo elas estão demonstrando consequências da aplicação científica quando ela não é aplicada, quando ela na verdade ela é aplicada sem levar em consideração perspectivas éticas e humanísticas. O que isso quer dizer? Dizendo de forma um pouco mais simples, né? Se por um lado as ciências elas trouxeram muitas coisas, né, boas nesse sentido, por outro lado a aplicação técnica científica nos deu, por exemplo, a bomba atômica, testes de eugenia, né? Perspectivas que estão dentro, né, das guerras nucleares, dos armamentos bélicos. Não, por outro lado, né, essa técnica científica mostrou a sua aplicação distanciada das perspectivas humanistas, né? Então, né, esses artistas do século XX, diferente dos artistas dos séculos anteriores, que são bem harmônicos, simétricos, realistas e naturalistas, os artistas das vanguardas modernistas, eles serão o quê? Absurdos, ilógicos, irracionais, contraditórios, né? Nonsense, né? Sem sentido. Por quê? Porque isso é uma resposta direta a essa fé excessiva na técnica científica. Se ela deu muitas coisas boas para a humanidade por um lado, por outro lado, essas técnicas científicas, e a gente pode utilizar exemplos bastante clássicos como armas nucleares, essas técnicas, quando ela se distancia do ser humano, elas nos coisifica, elas nos tornam, elas justificam atos hediondos nesse sentido. E a técnica científica que produziu, por exemplo, armas nucleares, armamentos bélicos, as guerras, testes de eugenia, né, são frutos da razão.
são frutos da razão, da racionalidade, e esses artistas, né, das vanguardas modernistas, justamente por eles estarem se distanciando, ou melhor, apresentando uma resposta e uma crítica direta a essa técnica científica separada da humanidade, né, como que vai ser a resposta deles? Vai ser diferente da racional, diferente da razão com R maiúsculo, vai ser absurda, vai ser surreal, vai ser nonsense, vai ser contraditória. O movimento modernista, né, bastante claro nessa proposta, é o dadaísmo. O dadaísmo é uma perspectiva bastante absurdista, bastante contraditória, né, porque justamente a justificativa e a intenção de artistas ligados a esses movimentos é mostrar, né, apontar o dedo e dizer, olha, essa técnica científica aqui, ela não é tão sagrada e tão pura como, né, os intelectuais estão nos mostrando, porque nós tivemos duas guerras mundiais, né, nesse sentido, estamos né, vendo surgir mais uma guerra mundial, né, se nós voltarmos lá na década de 40, 30, 40, e a resposta deles vai ser bastante forte nesse sentido. E nós percebemos, né, que os estilos, os múltiplos estilos, né, do modernismo do século XX, vem justamente dessa atitude, essa atitude de revolta, essa atitude de crítica, essa atitude de rebelião, né, rebelião a um padrão que desumaniza. Então eles querem recuperar, né, de uma maneira mais completa essa perspectiva humanista. Logo, você percebe que no surrealismo, no dadaísmo, no expressionismo, no cubismo, nós temos perspectivas experimentais que diz respeito a essa postura argumentativa diante ao que foram, né, os movimentos anteriores. Dentre as vertentes, né, ou atitudes que podemos perceber nessas vanguardas modernistas, podemos ver escolhas pautadas no estilo, escolhas pautadas na mente, escolhas pautadas na função. Os movimentos nós temos movimentos artísticos modernistas que vão mostrar experimentações estilísticas. Temos movimentos modernistas que vão querer, né, mostrar, diferente de espelhar a natureza por fora, mostrar a natureza fora do sujeito, né, fora do indivíduo, nós temos movimentos que querem mostrar o que acontece dentro do indivíduo, dentro do sujeito. E quando falamos disso, falamos do quê? Das condições psicológicas do sujeito, das condições psíquicas do sujeito, né? Nós temos aqui no século XX, né, o surgimento e a popularidade de perspectivas que são psicanalíticas. E você tem, por exemplo, o surrealismo, um movimento artístico bastante forte, né, que mostra essas concepções dos sonhos, do inconsciente, que é uma janela para dentro do sujeito, diferente do que foi nos períodos anteriores, uma janela para fora, né, o mundo da forma que ele é. Agora, no modernismo, você tem uma janela que mostra as condições psicológicas, psíquicas do sujeito. E por outro lado, nós temos, né, a escolha que vai pela função, pela funcionalidade. Né? Um traço bastante característico de vanguardas modernistas, pessoal, é você unir, né, o cotidiano com a fruição artística, o dia a dia com a apreciação artística, a apreciação estética. E isso é muito forte em movimentos como a Arte Nouveau, né, que eles pegam elementos do cotidiano, né, fachadas urbanas, móveis e design de interiores, em que o comum, o cotidiano, o trivial, ele, né, estilizado, ele a partir de uma ideia estética passa ao sujeito, né, o sujeito não especializado, essa possibilidade de ele ter uma experimentação artística, uma experimentação estética. Então, por exemplo, artistas da Arte Nouveau, eles combinam um cotidiano com a experiência estética. E se nós pararmos para pensar na produção do design gráfico e do design, né, digital, nós podemos perceber que é algo muito próximo do cotidiano, né, tornado possível a experimentação artística. Então, os designers têm, né, esse papel, essa função, não só uma função, mas essa característica de tornar o comum, né, esteticamente apreciável nesse sentido, e mais do que simplesmente ornamental. Ele simboliza, ele trabalha isso de forma simbólica e logo reflete, como havia dito no início, né, o espírito do seu período, o espírito do seu contexto.
Pois bem, né, dentre os movimentos que mostram, né, para exemplificar como que a arte, como que o design na contemporaneidade, quais são os exemplos de arte e design na contemporaneidade que refletem justamente esses períodos de transição, esses períodos de virada de chave, esses períodos de transformação social. E dentre os exemplos que nós trabalhamos lá no início de nossas discussões, é a arte psicodélica, né, da segunda metade dos anos 60. Eu havia comentado com vocês, até de uma forma brincalhona, né, que a década de 60 você consegue visualizar o início preto e branco e a segunda metade colorida. Você consegue enxergar uma muralha, né, simbólica entre a primeira metade e a segunda metade. E quando falamos de arte psicodélica, né, e os movimentos e as escolhas artísticas que influenciaram não só, né, o elemento visual, mas o elemento musical, o elemento cinematográfico, podemos ver por exemplo, uma situação histórica que mostra justamente, né, o momento de você questionar muitos elementos comportamentais e assim por diante dentro da década de 60. Estamos falando da Guerra do Vietnã. Não somente ela, mas ela foi uma situação chave para você, né, virar a chave, né, não só especificamente no contexto norte-americano, mas que foi bastante crucial para você, né, fazer com que essa transição social mostrasse, né, possibilidades, né, outras possibilidades que não havia antes, né, e aqui estamos falando de perspectivas artísticas. E quais são as características, né? Aquele dia que eu trouxe as capas psicodélicas, os discos, né? Os eventos do período, o Woodstock, o que estava acontecendo exatamente, né? Então você tem um ponto-chave de como que o elemento gráfico traduziu o comportamento do seu período, né? Podemos perceber na arte psicodélica a partir do momento que você tem uma juventude antes conformista, agora contestadora. Por que antes conformista? O sonho americano, os grandes pilares dos valores institucionais americanos foram colocados em jogo, foram questionados, porque o contexto da Guerra do Vietnã, por exemplo, mostrou muitas rachaduras nessas bases norte-americanas que foram muito defendidas nos anos 50. Né? Os anos 50, aquele estilo de vida americano, né, o American Way of Life, que se mostrou até os anos 50, né, intocáveis, imutáveis, eternos, necessários, com as rachaduras da Guerra do Vietnã e dos crimes de guerra, das corrupções institucionais, mostrou a transição, por exemplo, da juventude que era conformista, né, que aceitava, né, e abraçava esse American Way of Life de forma inquestionável, você tem uma virada de chave bastante forte, né? E isso combinado com diversas outras experimentações, né? Não podemos negar que nós temos, né, nos anos 60, dentro da cultura pop, né, nós temos a chamada invasão britânica. Não sei se eu comentei isso em sala de aula, né? Entre bandas de rock britânicas que acabam, né, entrando em solo americano, né, e assumindo uma nova perspectiva comportamental na juventude, assim por diante, algo que era exclusivamente, né, consumida por os americanos que produziam, né, para eles próprios. Agora estão vendo, né, surgir do outro lado do Atlântico, uma perspectiva que vai fazer com que muitas noções de identidade nacional, por exemplo, sejam questionadas, né? Podemos pensar nos Rolling Stones, podemos pensar nos Beatles, podemos pensar no The Who, né? Lá na década de 70 podemos pensar em Led Zeppelin e Pink Floyd, né? Entre essas produções musicais pop que fizeram com que a perspectiva norte-americana saísse de uma ilha fechada, míope em si mesma, né? E nós temos aqui influência da Guerra Fria e os protestos contra a Guerra do Vietnã, e isso mostra justamente entre uma fé excessiva no estilo de vida americano e agora você tem um questionamento, agora você tem um ceticismo. Vamos recuperar o nosso primeiro argumento lá, pessoal. Todo período de transição social é um período de crise, ou seja, um período de dúvida, ceticismo, né? E também de contestação. E aqui não foi diferente. Esse caso, essa situação histórica mostra justamente essas características, né? E que foi traduzido graficamente pela arte psicodélica. E justamente porque é um fator muito crucial, mas também muito tabu, até hoje, né? Algumas pessoas têm bastante, né,
como posso dizer, um certo bloqueio, um certo, né, tem receio de tratar, né? Mas, por exemplo, o uso de drogas alucinógenas, né, foi crucial para você representar, você traduzir graficamente, né, experiências de expansão da consciência, algo que, né, dentro de uma cultura até os anos 50, estamos falando dos Estados Unidos, né, bastante conservadora, bastante, né, tradicional, foi uma quebra, foi uma rachadura radical nesse sentido, e você tem agora, né, perspectivas populares, né, pôsteres, experimentações com luzes, né, diversas manifestações artísticas que querem traduzir essa expansão da consciência, né, que o LSD estava apresentando, que o uso do LSD estava apresentando ali na segunda metade dos anos 60. E aí nós temos, né, outras manifestações artísticas, né, que vão, né, mostrar justamente esse período de virada de chave, o rock psicodélico, como trilha sonora do movimento e como trilha sonora sobre esses estados alterados da consciência, né? E nós temos na principal produção gráfica da contracultura, a principal expressividade gráfica de jovens que são, né, pertencentes ao movimento da contracultura são os pôsteres psicodélicos, né, que apresentam aquelas cores vibrantes, tipografia distorcida, e muitas vezes essa tipografia distorcida era justamente para que membros, né, de pessoas ligadas à contracultura, elas se comunicassem entre elas, né, pessoas que estavam fora, né, os mais quadrados, os mais conservadores, né, que estavam fora desse ambiente, era estranho para eles, era uma coisa, era enigmática. Então, somente as pessoas, né, você tinha esse aspecto de comunidade, né, quase uma comunidade fechada, quase um clube fechado da contracultura, que traduzia graficamente esse espírito, né, de contracultura pelos cores vibrantes, as letras distorcidas, a estética de viagem, né, que comunicava, né, os elementos que era bastante forte aos jovens, radicalmente diferente do que foi as gerações anteriores, né? E por outro lado, né, nós temos no cinema novamente um exemplo. Todos esses exemplos, pessoal, que nós vimos no primeiro bimestre, são exemplos de produção artística e gráfica que mostram justamente esses períodos de transição, que foi o nosso grande ponto-chave aqui do primeiro bimestre. Não só nos pôsteres e produção gráfica dos anos 60, né, e na música, nós também temos no cinema, mas lá no início, né, ou melhor, lá na década de 40, 50, também o início de uma virada de chave, um início de um espírito, digamos assim, diferente na produção cinematográfica. Se antes, né, da década de 40, né, e antes da década de 50, o cinema hollywoodiano ele era vibrante, ele era colorido, os homens eram virtuosos, as mulheres eram doces, né? Os roteiros eram lineares, né? Os mocinhos sempre venciam os bandidos. Agora aqui você tem uma, uma experimentação cinematográfica mais pessimista e também bastante enigmática para aquele espectador que estava acostumado com esse roteiro hollywoodiano vibrante, colorido, moralista, né? A década de 40, com esse grande movimento, né, chamado de film noir, né, nós podemos perceber uma virada de chave na cultura, né? Esse film noir, o gênero film noir, ele surge, né, no cinema norte-americano a partir de influências de cineastas alemães refugiados da Segunda Guerra Mundial, que eles têm, né, bastante, eles acabam, né, alcançando o território ali no Hollywood da década de 40, e eles traduzem, né, a partir desse filme, desse gênero cinematográfico policial, né, chamado film noir, muito esse espírito pessimista de sua época. Devemos nos lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois da libertação, né, dos povos ali dos campos de concentração, e depois que as duas bombas atômicas foram lançadas no Japão, você, depois de todo esse caos na Europa e todo esse caos nessa nova ordem mundial, você tem um sentimento de pessimismo, de dúvida, de medo, de incerteza, novamente porque se trata de período de transição.
né? E aí, qual seria a tradução gráfica, qual seria a tradução cinematográfica, né, desse espírito de pessimismo, né, depois da Segunda Guerra Mundial? O film noir se torna aqui um grande exemplo de que, bom, se estamos falando de, por exemplo, se nós falamos até agora de perspectivas dos anos 60, dessa mudança comportamental, no cinema, quais foram as primeiras sementes desse espírito contestador, desse espírito de ceticismo e de pessimismo? Podemos citar aqui como exemplo o filme noir, onde a atmosfera, diferente do que eram os filmes hollywoodianos da década de 30 e 40, agora aqui são filmes policiais onde nenhum personagem ele é completamente puro, né, completamente vilanesco ou completamente heróico. Aqui todo personagem no filme noir ele mostra uma corrupção, ele mostra um sentimento de decadência, ele mostra uma condição de decadência, peço perdão, né? Ele mostra uma condição de decadência, uma condição desvirtuada. Nós não temos mais, né, personagens virtuosos como eram nos filmes anteriores. Aqui nós temos, né, se nós temos um protagonista que você percebe que, de acordo com a narrativa, ele está do lado, né, do lado da justiça, mas ao mesmo tempo você não compra a ideia de que ele é completamente bom. Ele pode ser facilmente corruptível, ele pode ser facilmente manipulado, ele pode ser facilmente comprado. Então o filme noir ele denota muito esse pessimismo em relação ao espírito humano, em relação a esse comportamento que é muito fruto desse período pós-Segunda Guerra Mundial, onde a reconstrução da Europa, a reconstrução, né, do cenário ocidental de uma forma geral, ele não mostra uma esperança tão vibrante, ele mostra uma perspectiva pessimista, né? E aí você tem, como que você traduz isso graficamente, né, de forma cinematográfica, né? Nós temos uma atmosfera sombria, filmes em preto e branco, né? Por isso noir em francês, né, preto, né, em que você tem luzes e sombras que não denotam simplesmente ambientes que são ornamentados a serem escuros. Aquilo é um reflexo simbólico do que se passa na psique dos personagens, mas não só na psique dos personagens que são detetives, bandidos, mafiosos, algo do tipo. Esses cenários e esses jogos de luzes e sombras, eles não denotam apenas o estado de espírito, o estado de desamparo e decadência dos personagens. Eles são um reflexo de desamparo e desestrutura do período histórico no qual eles estavam vivendo. E justamente os personagens que você vai ter vai ser o anti-herói, o herói que ele é corruptível, que ele é sarcástico, que ele é ácido, que ele é frio, que ele é nihilista em muitas vezes. Isso pode se manifestar tanto no protagonista, que é um detetive, quanto num chefe de gangue, um chefe gangster, né? Nesses filmes no ar policiais, né? Então ninguém aqui é completamente puro nesse sentido. E um ponto chave muito forte aqui nessa virada de chave comportamental e cultural é a presença da personagem feminina, né, do cinema noir, que é a femme fatale, né, que é aquela mulher que, diferente da mulher retratada de Hollywood anteriormente, que é pura, aquela dona de casa pura, né, a esposa do John Wayne naqueles filmes de bang bang dos anos 30, 40, né, aqui é uma mulher poderosa, que é uma mulher empoderada, onde você tem ela como reflexo de um espírito que vai colocar o homem em uma perspectiva de decadência, e também ele vai colocar ela ele vai colocar, né, ele numa posição inferior. Ela vai esmagar ele no sentido mais puro da palavra, mas no sentido bastante sofisticado. Ela vai levando ao homem, ao protagonista, a tomar decisões erradas, né, e ser punido constantemente por essas decisões erradas que ele, enquanto homem, tem, né, com relação à mulher, a femme fatale. E isso, como que o desejo do homem, né, por essa femme fatale inalcançável, faz com que ele entre nessa rede de erros, né, que são traduzidas aqui no filme noir em forma de crimes, né, e de investigações, e assim por diante. Se for para destacar, pessoal, um dos pontos principais nas nossas discussões aqui em filme noir, a femme fatale se mostra como um ponto fundamental. Aqui podemos perceber um início de uma perspectiva cinematográfica de uma mulher empoderada, né? De uma perspectiva feminina que ela tem em mãos o homem, né? E não mais o contrário, e que ela leva ele aos erros nesse sentido.
Pois bem, né, a nossa última discussão foi sobre a nova Hollywood. Se nós estamos acostumados a ouvir nomes como Steven Spielberg, né, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, né, Woody Allen, por mais que ele seja problemático, né, nos últimos anos, tal, que mais? George Lucas, né? Nós ouvimos, esses nomes são bastante comuns, né, a nós, né, millennials e da geração Z, devido a essa grande mudança e virada de chave no cinema norte-americano, que é a nova Hollywood, certo? O início dessa mudança, como eu havia comentado com vocês, já pode ser percebido ali no filme noir, né, dos policiais sombrios, pessimistas, assim por diante. Aqui, pessoal, é o cinema, né, da contracultura. É um cinema durante o período da Guerra do Vietnã e depois da Guerra do Vietnã. Se o filme noir ele é o cinema que se produziu durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, a nova Hollywood é um movimento, né, cinematográfico nos Estados Unidos, né, que aconteceu durante a Guerra do Vietnã e depois da Guerra do Vietnã. E como eu havia comentado com vocês em muitos exemplos, desde as nossas discussões lá da arte psicodélica, o momento da Guerra do Vietnã, pessoal, foi um momento de virada de chave na cultura norte-americana radical. Se hoje nós estamos vendo acontecimentos políticos, né, bastante fortes e dramáticos, seja aqui no contexto nacional, seja no contexto dos Estados Unidos, isso, pessoal, tem muito a ver com essas primeiras sementes que foram colocadas ali no fim dos anos 60. Né? Se nós lembrarmos, né, eu estou gravando essa revisão no dia 15 de setembro. Nós vivenciamos nos últimos dias alguns acontecimentos na história dos Estados Unidos, né, ligados a assassinatos, né, políticos nesse sentido, e isso faz com que o norte-americano lembre de muitas situações que aconteceram no fim dos anos 60. Certo? Né, recentemente, né, do assassinato que tivemos, né, nos Estados Unidos, né, você tem figuras públicas que falam assim, nossa, estamos vivendo num período politicamente violento que nos faz lembrar do que aconteceu nos anos 60. Então, é sempre uma lembrança de períodos conturbados politicamente, né, e toda vez que isso acontece lá nos Estados Unidos, eles se lembram da segunda metade dos anos 60 e do início dos anos 70, certo? Então, é uma marca na cultura norte-americana muito forte até hoje, né? E como que eles traduziram isso no cinema, esse espírito de mudança, esse espírito, inclusive, bastante forte e bastante conturbado e bastante polêmico, né? Podemos perceber, né, que o cinema, filmes como O Poderoso Chefão, né, do Francis Ford Coppola, o Taxi Driver de Martin Scorsese, né, pode parecer um exemplo que pode parecer distante, mas o próprio Guerra nas Estrelas, né, o Star Wars do George Lucas, eles são um reflexo, né, artístico e muitas vezes fantasioso de elementos políticos sociais sendo discutidos nesse período, né? O Poderoso Chefão, que mostra muito perspectivas de uma família cujos nós, cujas amarras, elas estão ligadas na decadência do sonho americano, né? Você tem o Taxi Driver do Martin Scorsese, né? Um personagem que é o veterano do Vietnã, que está numa desestrutura psicológica e social, que é reflexo justamente de uma desestrutura psicológica institucional do sonho americano que agora está morrendo. Então, a nova Hollywood, com essas perspectivas, pessoal, elas mostram um argumento bastante forte entre eles, né, entre os cineastas da nova Hollywood, que o sonho americano morreu, que o sonho americano é uma ilusão, né, que as instituições que foram vendidas como imutáveis, necessárias, né, inabaláveis, elas mostraram rachaduras. E os Estados Unidos, pessoal, não foram os mesmos depois disso, né? E o cinema desse período é o reflexo desse estado de espírito político e social. Estilisticamente falando, nós temos, né, uma ruptura do modelo de grandes estúdios. Nós podemos perceber o surgimento de cinemas, de filmes independentes, né, nesse período dos anos 60 e 70, em que as narrativas são mais críticas e mais realistas, em que o uso dos ângulos das câmeras, dos cortes das cenas, foram muito influenciados pelo experimentalismo artístico europeu, né? As escolhas que foram feitas na Europa em períodos anteriores agora são abraçadas por novos cineastas
cineastas americanos, né, no cinema hollywoodiano, né? O cinema hollywoodiano antes dessa influência europeia era bastante engessado, era bastante linear, era bastante moralista. Agora a perspectiva, né, da nova Hollywood, ela é contraventora, questionadora, crítica, contracultural, ela é mais realista, ela é mais dura, ela é mais crítica e estilisticamente falando ela é mais experimental. Cortes bruscos, roteiros que não são lineares, né, ângulos diferentes, luzes diferentes, cores diferentes, né? Então você tem diretores mais jovens que estão explorando novos temas e novas linguagens, eles estão explorando outras perspectivas que não são unicamente do solo norte-americano. Você tem muitas perspectivas, né, de países da Europa, perspectivas de cinemas que não são ocidentais, nós temos influência de elementos asiáticos, assim por diante, e que tudo isso denota uma perspectiva da crise do sonho americano, né, que mostra justamente como que a arte e o design nesse período ele é o espelho, ele é o reflexo dessa transição e que todo momento de transição mostra esse caldeirão, esse olho do furacão que por um lado ele é empolgante para a mudança e também mostra um pouco de insegurança e medo, né, do que ficou para trás e do que está por vir nesse sentido, né? Então, isso aqui é um convite, pessoal. Esses exemplos lá do século XX mostram o espírito de muitas coisas que estão acontecendo agora, na arte digital, na arte popular, como que isso ainda continua reverberando, como que a produção gráfica e artística continua, né, sendo um bom leitor, um bom espelho dessas mudanças de transformação radical e poderosas, assim. Perfeito, pessoal. Deixo aqui então a nossa revisão do primeiro bimestre. Espero ter contribuído para discussões de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até mais.